Olá pessoal, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio. Estamos de volta para iniciar mais uma nova lição. Você pode pegar o seu livro e Educação Cristã é nossa nova disciplina. Estaremos iniciando da página 21, né? A partir da página 21, onde estaremos trabalhando a respeito da importância que tem a educação cristã. E é claro que nós não temos apenas a definição da educação cristã. Não existe um valor na educação apenas por ela ser cristã, mas o seu valor está no sentido dela ser uma ferramenta que educa, né? Que nos condiciona, que nos ensina, que nos faz desenvolver dentro da necessidade real do nosso dia a dia. Então, dentro da etimologia, né, da expressão educação, nós temos processo de desenvolvimento físico, intelectual, moral e espiritual da criança, ou também podemos chamar do ser humano, né? Porque a educação, ela não serve apenas para iniciar a vida de uma criança, mas ela serve num todo. O valor da educação está no seu todo, a qualquer idade, a qualquer pessoa, qualquer faixa etária. Essa educação, ela tem esse processo aqui, de desenvolver o físico, a mente, o lado moral, espiritual de uma pessoa. Agora, segundo o dicionário teológico, educação cristã, dentro de um termo teológico, é um programa pedagógico que tem como base as escrituras. Ok? Então, dentro de um conceito teológico, é um programa pedagógico, ou seja, de ensino. Todo o trabalho pedagógico está referindo-se ao ensino, à educação. Então, que tem como base as escrituras. Ok? Então, nós temos aqui a educação cristã conta com 4 disciplinas, 4 funções disciplinares. Quais são essas 4 funções disciplinares? Ela conta com, primeiro, aquela que nós já estamos usando, que é a função da teologia cristã, ok? Essa ferramenta que estamos trabalhando aqui agora, teologia cristã. Nós contamos com, segundo, pedagogia, que é princípios e métodos de educação, ok? Então, a expressão pedagogia são princípios e métodos de educação. Terceiro, pedagogia comparada, que é aquela que investiga, né, conhecimentos novos, e aí vai tratar de conhecimentos novos, de novos comportamentos primários, né, da antiguidade, e dentro de um processo desse desenvolvimento. Isso chama-se pedagogia comparada. Em quarta função, ela também trabalha a história da educação cristã. Então é isso que nós estamos trabalhando hoje aqui. Nós vamos trabalhar não só a educação cristã em si, mas um contexto histórico também, como é que desenvolveu, né? Porque a história da educação cristã é o processo pelo qual essa educação chegou até nós e chegou do jeito que está hoje. Mas nós temos essa educação evoluída hoje, como, né? Qual foi o método usado para que nós hoje pudéssemos ter essa educação evoluída, né? Então vamos lá. Então o primeiro processo dessa educação chama-se o processo do período primitivo. Nós temos aqui na página 21, né? Eu vou dar uma lidinha rapidinho aqui. Como eu disse a vocês, a gente não vai poder estar lendo tudo. Isso aí vai ficar com vocês. Então, para entender a educação cristã, é necessário conhecer a história de um empreendimento que, iniciado pelos patriarcas do Antigo Testamento, vem conduzindo a humanidade no conhecimento único e do verdadeiro Deus. Então, aqui nós vamos ter como priori o período primitivo, certo?
No período primitivo, essa educação, ela pode ser chamada de uma educação informal ou difusa, ou seja, era aquela educação do dia a dia com os pais, do dia a dia com os líderes, né? Então essa era a educação, né? Os responsáveis por essa educação eram exatamente os pais, né? E os sacerdotes, que na época também eram considerados como líderes, os líderes da clã, da família também, ok? E aí nós vamos ter duas escolas. A princípio vamos ter duas escolas. O primeiro é a escola do lar, né? É aquela que é ensinada dentro de casa, ok? E aquela que é ensinada do lado de fora em grupos de líderes. Então, o primeiro responsável por essa educação informal, certo? Lembrando que a educação informal ou difusa é aquela que é ensinada do dia a dia, certo? Então, nós temos como responsáveis por essa educação os pais e nós temos os sacerdotes, ok? Os sacerdotes. E aí nós vamos ter duas escolas. Nós vamos ter a escola do lar, que é aquela que é ensinada dentro de casa, e a escola dos profetas. Essa escola dos profetas é aquela que é ensinada do lado de fora do lar, ou seja, é aquela que prepara a criança para se tornar amanhã um líder, para se tornar um rabino, para se tornar alguém de referência na comunidade. E dentro de um conceito cultural, né, essa educação ela visava muito aquele primeiro filho que nascia, né, como o filho da primogenitura, né, a exemplo de Isaac, a exemplo de Esaú e Jacó, né? Então, todos essas questões caem na pauta no fato de que essas pessoas, especialmente os filhos homens, tinham essa educação mais precisa, uma educação mais atenciosa nesse sentido aí. As mulheres, né, a parte feminina nesse período primitivo não tinha tanto valor. Elas não recebiam essa educação que os homens recebiam. Então o que acontece? Elas eram educadas a se tornarem boas donas de casa, ok? Assim, essa era a educação que se dava à parte feminina, às mulheres no tempo primitivo dos patriarcas. Elas não tinham essa liberdade de serem educadas no sentido de se profissionalizar, no sentido de galgar uma liderança, não. Elas eram educadas apenas dentro do lar. Já os homens eram educados dentro do lar, mas também do lado de fora, como a da escola dos profetas. Aqui em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nós vamos ter, você pode passar para a página 22 e página 23. Nós vamos ter uma passagem bíblica que Deus estabelece como regra de fé e prática na educação dos pais para os filhos, essa passagem aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde Deus vai orientar. Essa passagem ela é denominada do Shemar dos judeus. É o Shemar dos judeus, ou seja, é o credo dos judeus. Ouviu falar do credo, né? Nós falamos isso algumas aulas atrás. Então esse credo, essa confissão de fé e prática, Deus passou para os judeus, orientando eles, que eles orientassem, que eles ensinassem os seus filhos de dia e de noite, que fizesse com que eles inculcassem a lei do Senhor em suas mentes, em seus corações. Então, essa
esse preceito, essa lei de Deus, era chamada de Ushemar, eles tinham isso como um credo. Alguns educadores vão chamar isso aqui de usar uma expressão, a lei do café, né? Que lei do café é essa? C, eles vão dizer que C representa o coração, porque a lei vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Então, a lei do café, né? C, coração, A de alma, F de força e E de entendimento. Então, é a lei do café, né? No sentido assim pejorativo, né? Podemos chamar. Então, a lição qual era a lição disso aqui? É que você deve amar a Deus. Depois que você amar a Deus, você obedece a Deus, porque não tem como obedecer a Deus sem amar a Deus. Você obedece a Deus e depois que você faz isso, você agora ensina as suas crianças o que deve ser feito, tá certo? Esse era o princípio da educação primitiva, ok? Então, algo importante que é bom observar é que a religião que nós costumamos chamar religião de Israel, na verdade, é mais ligada aos profetas do que mesmo a Israel. Quem mais vivia a religião monoteísta dentro de uma educação cristã era mais os profetas do que mesmo o povo de Israel. Por quê? Porque ora Israel estava adorando o único Deus e ora Israel estava vivendo uma religião politeísta, adorando outros deuses. Então, a verdade é que a religião monoteísta estava mais ligada aos profetas do que mesmo ao povo judeu. Ou seja, havia, né, de certa forma, um povo no meio do povo monoteísta, que adorava um único Deus. Ok? Então isso é apenas para a efeito de informação. Okay? Que o livro não vai fazer todas essas observações, são para sua melhor compreensão. Então nós vamos ver que aqui na página 23 vai surgir, já na página 22, vai surgir não só a escola de profetas, mas quando surge a escola de profetas, surge também as sinagogas. O que eram as sinagogas? As sinagogas eram lugares onde eles ensinavam a palavra de Deus, eles abriam a Torá, né? Onde eles invocavam o nome do Senhor e cultuavam a Deus. E um detalhe importante, nessa sinagoga não se podia, havia 3 lugares para se adorar a Deus: no templo, na sinagoga e também numa casa. Mas se não tivesse 12 homens aliançados, né, circuncidados na aliança de Abraão, eles não podiam abrir a Torá e nem invocar o nome do Senhor. Isso era um preceito, era um critério do culto. Havia muitos critérios do culto, mas esse era um deles. Então o que eles faziam? Eles pegavam 12 homens circuncidados, tá certo? As mulheres podiam entrar na sinagoga. O único lugar que as mulheres não entravam era no templo, mas na sinagoga elas podiam entrar. Exemplo é que Jesus, certa feita, entrou na sinagoga e ele curou uma mulher que tinha problema de coluna. Ela vivia envergada, né? Lembra dessa passagem? Pois é. Então é uma prova que as mulheres entravam na sinagoga. Só não há indícios de que havia mulheres no dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, o dia que o sacrifício uma vez por ano era oferecido lá no templo. Então só os homens entravam no templo, mas na sinagoga as mulheres podiam entrar também. Então nesse sentido era assim que funcionava a sinagoga, e era para esse objetivo, para cultuar a Deus, mas também para aprender a palavra de Deus. Então nós vamos ver que a primeira escola de um judeu
era o seu próprio lar, ok? Eu vou estar aqui apagando essa parte, certo? Está apagando aqui essa parte, para que a gente possa dar continuidade aqui. Então, o que acontece? Nesse período vai surgir muitas sinagogas, certo? Essas sinagogas eram tendas. Essas sinagogas, na verdade, elas vão surgir quando Israel vai para o Egito. Melhor, quando Israel vai para o exílio. Quando Israel vai para o exílio, não tem o templo, não tem os sacrifícios. Então Esdras, nesse tempo, que é um dos autores da sinagoga, certo? Quando nós formos estudar os profetas maiores e profetas menores, ou os livros históricos, nós vamos perceber, nós vamos descobrir que Esdras foi o autor da construção das sinagogas lá no exílio. Foi ele que se ergueu e levantou a sinagoga lá. E era justamente para isso, para eles aprender e estudarem as Escrituras. Então, para nós entendermos melhor, esse momento que eles se encontravam na sinagoga, eles não tinham como prioridade apenas aprender com os anciãos. Uma das prioridades das suas reuniões na sinagoga também, como princípio de uma educação das gerações, era ensinar as crianças. As crianças tinham seu lugar também nas sinagogas. Lembrando que não era todas as crianças que recebia como uma educação particular um rabino para ensinar. Algumas crianças seletas, aquelas crianças que se destacavam mais numa compreensão rabínica, era que recebia um rabino para ensinar essa criança. A criança era pego aos 6 anos de idade para receber essas lições, esses ensinos. Então, o que acontece? Aos 6 anos de idade, ela aprende toda a Torá. Aquela criança que, ao chegar aos 6 anos, ao chegar ao período de estudo das Escrituras, chegar com o entendimento aberto, um entendimento amplo e mostrar um desenvolvimento apreciado, né? Um desenvolvimento, um conhecimento apreciado pelas Escrituras, essa criança é separada dos outros, tá certo? Os demais que não manifestam essa apreciação, esse conhecimento, essa sabedoria necessária, eles voltam para casa, tá certo? Para receber a educação dos pais. E aí eles vão se profissionalizar, mas com a profissão dos seus pais. A exemplo de Jesus. Jesus era marceneiro, né? Porque seu pai também era um carpinteiro, né? Ele trabalhava com móveis. Jesus também. E os seus irmãos também. Todos os filhos, eles imitavam a profissão do seu pai. Então, os que não tinham uma mente aberta para o entendimento, não revelava, não expressava a sabedoria que um rabino desejava para fazer dele um rabino ou um líder do seu povo, eles voltavam para casa, tá certo? E aprendiam uma profissão, mas era a profissão dos seus pais. Esses jovens que se destacavam, eles recebiam um rabino para ensinar como se fosse uma aula particular. E aquele rabino ensinava esse aluno, que era chamado de Talmud. Talmud judeu, ou seja, discípulo judeu, certo? Então era assim que era chamado esse aluno, né? De Talmud ou Talmid, era chamado assim esse aluno, que era o discípulo do seu mestre, né? E quando eles iam para a sinagoga,
ou para qualquer outro lugar, eles não iam na frente do seu mestre, eles iam atrás do seu mestre. Eles não iam na frente e não iam de lado, eles iam atrás do seu mestre. Como o Oriente Médio sempre foi um lugar muito empoeirado, né? Então o que é que eles pensavam? Por eles estarem atrás do seu mestre, eles iriam receber a poeira dos pés do seu mestre, e empoeirados, isso tem uma mensagem figurada, eles estariam imitando o seu próprio mestre, ou seja, o que o seu mestre fosse, eles também deveriam ser, tá certo? Isso era uma mensagem que se tinha no Oriente Médio pelo fato de os discípulos andarem atrás do seu mestre, para receber a poeira do seu mestre e ficar semelhante ao seu mestre, certo? Então nós vamos perceber que eles aprendiam no Oriente Médio, eles aprendiam a ler e aprendiam a escrever na própria lei, certo? Igual aos outros povos também. Nessa época já havia escrita, né? Nós trabalhamos isso aqui, né? E o tipo de sistema era um sistema teocrático. O que é um sistema teocrático? É um sistema onde o tipo de governo é conduzido por uma divindade. Ou seja, Theo, Deus, e cracia, governo. Governo de Deus, né? Governo de Deus. Então, nesse caso, a teocracia, o tipo de governo era conduzido por Deus. E o princípio que Deus estabelecia era justamente a sua palavra. A sua palavra era exatamente o princípio estabelecido por Deus. Então, nesse sentido, a educação de Israel era uma educação separada do Estado. Ou seja, Israel não trazia nenhum outro conceito para a educação do povo que não tivesse princípio da lei, da Torá. Não havia nenhum outro princípio de outra região, de um outro povo, de um outro rei que pudesse comungar com os ensinamentos e a educação do povo judeu. Não, os judeus eram separados, né? Como hoje a igreja é separada do Estado, né? Nesse sentido. Então, a lei do povo judeu era justamente a própria Torá. Isso em todos os sentidos. A lei regia o povo. A Torá conduzia em todos os segmentos de vida cultural, religioso, familiar, profissional, econômico. A lei era a base da educação do povo judeu, ou seja, eles eram separados do Estado, no sentido de não ter nenhuma ligação de princípio educacional fora dos princípios da Torá, que era a base da educação do povo judeu. Então nós devemos entender que nesse meio tempo as mulheres lá não tinham nenhum direito, as mulheres não tinham nenhum valor no conceito da educação. Aí a gente precisa ter bastante cuidado quando for folhear as escrituras, né? Por quê? Porque quando Deus ele vai dar a lei ao povo, Deus dá a lei, né, e exige o cumprimento da lei, mas quando Deus dá a lei ao povo, o povo já tem uma cultura, né? O povo já tem uma cultura. Só que quando Deus dá a lei, Deus não dá a lei levando em conta a cultura do povo. Deus exige obedecer a lei e não a cultura. Deus não vai exigir nada da cultura, Deus vai exigir da lei. Então, é importante nós observarmos que na hora de expor as verdades bíblicas, quando for fazer a aplicação, é bom lembrar que Deus falou num ambiente cultural, tá? Então, e quando formos fazer uma aplicação da palavra em relação
a um momento da vida do povo de Israel, que lá estiver ali inserido uma cultura, um comportamento, é bom lembrar que Deus falou dentro de um ambiente cultural. Mas é bom trazer o que Deus falou, não o ambiente cultural em que Deus falou. Aí tem pessoas que vai trazer o ambiente cultural onde Deus falou. É bom lembrar e destacar e fazer a aplicação do que Deus falou e não do ambiente cultural, porque tem gente que quer trazer a cultura do Oriente Médio para cá. A exemplo de pessoas que impedem, né, e não aceitam mulheres falarem na igreja. E aí sai misturando tudo, né? Vai pegar um texto que Paulo falou que não é bom que mulheres falem, e aí sai misturando tudo. E essa ideia é infundada segundo a chegada do Evangelho, ok? Precisamos ter cuidado com isso. E aí nós vamos ver na página 24, né, já o ensino do Antigo Testamento. Lembrar que o Antigo Testamento, ela teve influências para os judeus, ok? A influência do Antigo Testamento foi totalmente para os judeus. Antes do cristianismo, a igreja não teve nenhuma influência na tradução do Antigo Testamento, tá? Para a gente não querer trazer influências de cultura do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, esse ensinamento, a princípio, foi um ensinamento de tradução oral. Que tradução oral era essa? Era a tradução que era trazida dos pais. Lembra dos líderes que eu falei? Os pais eram responsáveis pela educação e os profetas ou sacerdotes, tá certo? Era oral. E aí você vai perceber por que foi que Moisés foi e se tornou o autor de Gênesis. Como é que Moisés se tornou o autor de Gênesis? Justamente recebendo as informações de seus pais, e seus pais receberam as informações dos seus avós, e por aí vai, né? Foi assim que Moisés teve informação da criação, teve informação de Noé, teve a informação do dilúvio. Moisés teve a informação de quem ele era e o propósito de Deus com ele. Moisés passou essas informações à frente e recebeu de forma oral. Então, esse ensinamento de tradução oral pelos pais. Daí a razão de Moisés conhecer tudo aquilo que escreveu. Okay? Então, essa tradução oral aqui, ela é informal. Por quê? Porque ela é passada dos pais para os seus filhos, certo? E é claro, supervisionada pelos seus avós. Os seus avós supervisionaram aquilo que seus filhos ou os seus netos, né, passaram para os seus filhos, ok? Então, ensinar era algo de muita responsabilidade. Então, não era só chegar e ensinar. Tinha que saber se de fato era aquilo que se estava falando, se era verdade. Por isso que havia esse supervisionamento no sentido dos pais estarem por perto para os filhos não falar bobeira, não passar para outra geração algo que não aconteceu. Ok? Então, nós vamos ver na página 26, veja a página 26 e a página 27, certo? Nós temos aí, nós vamos ver aí que nos tempos dos reis, nos tempos dos profetas e dos sacerdotes, certo? Que são três pessoas, três pessoas pós-babilônico aí. Nós temos Zorobabel, nós temos Neemias e nós temos Esdras. Zorobabel, nesse período, foi construtor do templo, Neemias, construtor das muralhas de Israel, e Esdras, construtor da fé do povo. Então, nesse período, esses homens eram responsáveis pela educação do povo. Então, todos esses períodos sempre houve um líder, no sentido, na cosmovisão geral, de educar o seu povo, de levar o povo
ao conhecimento da verdade. Ok? Isso aí é imprescindível nós não entendermos. É necessário que haja alguém preparado, instruído, para depois instruir. Uma pessoa que não é instruída, esses homens eram instruídos, Neemias era um homem instruído. Ele, na verdade, Neemias, num contexto histórico da sua vida, ele, como era um copeiro de um império babilônico, ele recebeu dos seus pais as informações, não só sobre as promessas de Deus, mas sobre o próprio Deus. Que na verdade Neemias, ele nasceu dentro das portas de Babilônia. Ele não nasceu na sua terra, embora passou a amar a sua terra por informação, amar o seu povo por informação dos seus pais. Então veja como foi importante os pais de Neemias passar para ele essas informações, né? Quando o pai dele morreu, ele então substituiu o seu pai na corte babilônica, sendo o copeiro do rei, né? Mesmo assim, Esdras também era um instrutor da época. Ele tinha o conhecimento da lei do Senhor. E aí você vai perceber que quando Israel vai sair do exílio, Esdras, ele lê a lei ao povo e manda o povo se reconciliar com Deus, e existe ali um grande avivamento. Mas vamos mais adiante. Nós agora vamos entrar no período interbíblico. Você pode, na página 27. Que período interbíblico é esse? Esse período interbíblico existia, que nós chamamos de período do silêncio, que foi o período de 400 anos após as profecias do profeta Malaquias, né? Então, nesse período é chamado e conhecido como período interbíblico, ou período do silêncio, onde os profetas se calam e só vai surgir agora a voz profética do profeta João Batista lá na frente, preparando o caminho do Senhor. Lembrando que a aliança do Antigo Testamento não terminou em Malaquias. Ela vai terminar com João Batista, porque é a última voz profética do Antigo Testamento. Embora ele está inserido no Novo, mas João Batista é a última voz profética da Antiga Aliança. Não esqueça disso. Então, nesse período, já é presente a escrita. A escrita já existe, tá certo? Nesse período interbíblico. Ao surgir a escrita, começa a intensificação e interação das pessoas a respeito da educação. E aí você vale lembrar que foi nesse período que surgiu muitos escritos a respeito não só do Antigo Testamento, mas a respeito do Novo Testamento também. E aí vale lembrar da razão, o motivo desses muitos escritos, né, terem passado por uma canonização. Foi onde surgiu, 4 séculos depois, né, a canonização do Novo Testamento. Okay? Então a escrita já era bem presente. E aí surge uma transição na sociedade primitiva. Ou seja, a educação informal que havia antes, ela já não passa mais a existir. Não no sentido literal da coisa, ou seja, na dependência. Ela não avança, ela já tem uma mudança. Okay? Não tinha uma educação, não tinha uma educação oral, ou seja, havia uma educação informal que não havia oral. Mas agora, com a chegada da escrita, vai sair a educação informal, porque ela não vai ficar só dentro do lar. Vai sair a educação oral de cena, porque a educação oral, que ela é a informada, ela não vai ficar só por ali, e vai chegar agora a educação escrita. Okay?
que é essa aqui que eu já estou aplicando para vocês. Entre o período interbíblico surge a educação escrita, ok? Então, nesse período vai ter o surgimento de cidades, ok? Você pode ficar na página 27, vai ter o surgimento de cidades, porque nesse período havia clãs, mas em grandes os povos se reuniam em comunidades muito pequenas, isoladas, tá certo? Mas não havia cidades ainda. Mas a partir daqui vai surgir agora pequenas cidades. E essas pequenas cidades vai surgir exatamente quando surge também o período filosófico, a época gregoriana. Essa época gregoriana é exatamente a chegada dos gregos no período romano. Os lugares que eles viviam, os gregos viviam em ilhas e cidades, que eram ilhas isoladas. E nessas ilhas e cidades não havia domínio de outros povos. Eles tinham um tipo de uma vida democrática, ou seja, o povo era que decidia o que devia fazer e o que não devia fazer. Só que eu já contei essa história para vocês lá no início, né? Lembra quando falamos da filosofia? E esses lugares, essas ilhas se tornaram ilhas-estados. Uma vez se tornando ilhas-estados, passa a surgir agora os estados, ok? Só que como eles não ficam mais isolados porque passam a ser ilhas-estados, o que acontece? Eles passam a se socializar. De sorte que eles precisam agora depender, né, a estilo de um burguês de comércio. Então eles vão comercializar fora dessas ilhas-estados. E nesse período é um período também do Império Romano. O Império Romano está estabilizado justamente nesse período, que é o período que chamamos de período grego, certo? Então, a cultura nesse período era uma cultura dominante. Ela estava crescendo, se desenvolvendo. Então, chega agora ao período grego. E aí nós temos bem abaixo aqui, nesse período que é o berço da civilização ocidental, tem como representante os principais nomes: Sócrates, Aristóteles e Platão. E aí você vai perceber que quando Sócrates chega, né, ele vai chegar com a filosofia de que o ser humano existe um saber dentro dele. E à luz de que acontece com ele e com seus irmãos e com os filhos da sua mãe, que saem de dentro da mãe, então ele pega essa tese que é conhecida como maêutica, parto das ideias, e ele vai justamente trabalhar em cima dessa ideia de arrancar de dentro do ser humano o saber. Ou seja, ele vai dizer que todo ser humano tem o saber. Ele procura extrair esse saber de dentro do ser humano. Então o que vai acontecer? Vai surgir também as ideias de Aristóteles. É um filósofo da época e ele vai trazer também contribuição para a escrita, para a educação. Tanto é que Aristóteles também foi responsável pela escolástica do primeiro século, né? Tá certo? Ele foi um dos responsáveis pela escolástica também, do século V, né, em diante. E aí o que é que vai surgir? Vai surgir um outro sujeito chamado Platão. Platão também vai trazer a ideia da metafísica. O que é que Platão vai dizer? Platão vai vir cheio de ideias em relação ao mundo em que vive, e ele vai trabalhar as coisas visíveis, as coisas concretas, né? E é claro, traz com ele também as coisas concretas, não só do ser humano, mas dos deuses em que eles acreditam. Ele vai trabalhar em cima disso aí. Dentro desse princípio, o desenvolvimento do ser humano vai crescer. Então, nesse período, veio a preparação do desenvolvimento intelectual. Eles começaram a explorar os pensamentos do ser humano. Começaram a buscar ou fazer a busca do saber, né? Que é exatamente
o velho ditado da filosofia, a busca do saber, né? Aí vai surgir também o período romano, que eu acabei de falar a vocês. O período romano é também um período que vai trazer a presença da democracia. Os romanos não viviam dentro de uma democracia, mas a educação com a chegada dos gregos, porque quem traz a educação naquele período primitivo para os romanos é os gregos. Os romanos não têm a ideia de intelectualidade, eles têm a ideia da força, da conquista pela força, mas não da conquista pela inteligência. Então, a educação dá ênfase à forma moral e à forma física, certo? Então, a ideia dos romanos era formar guerreiros. Já a ideia dos gregos era formar intelectuais, era formar pensadores, diferente dos romanos. Quando os gregos chegam, os gregos vão levar os romanos a se interagir com as suas ideias. Então, qual é a ênfase ou qual é o proveito que os romanos têm com a chegada da educação dos gregos, no sentido do seu conhecimento? É que os romanos vão aproveitar o conhecimento dos gregos para formar guerreiros, mas não apenas guerreiros de força, mas guerreiros inteligentes, ou seja, guerreiros que agora pudessem parar numa mesa, como eu estou aqui agora, diante dessa mesa, e fazer um projeto de guerra para lutar contra outros guerreiros, de sorte que eles viessem tirar proveito nessa guerra. Ou seja, guerreiros inteligentes que pudessem preparar um caminho de vitória para a guerra. Então, os romanos se aproveitaram da inteligência dos gregos e eles se aproveitaram nesse sentido aí. Por isso que mais tarde os romanos se tornaram grego-romano, Estado grego-romano, né? Surgiu dentro do Império Romano esse Estado grego-romano. E aí vem o período medieval. Você pode passar a página 28 e 29, você vai perceber que vem o período medieval. É o início de uma doutrina da Igreja Católica, conhecida como Idade das Trevas, né? No período do século XVI. E aqui a educação é mais conservadora. Aí vem o castigo dos servos. Era necessário que a criança se enquadrasse no sistema social e no sistema religioso da Igreja Católica. Depois disso, tem também uma questão que era muito criticada a educação grega, porque eles tinham um caráter de libertinagem e de paganismo. Então, o período medieval, que era o período do cristianismo, podemos chamar assim, mas embora operado pela Igreja Católica, que no período da Idade das Trevas já havia muito do seu misticismo, do pragmatismo, muita coisa suja já havia lá dentro. Então, eles não se comungam muito com a educação grega, ok? Eles não comungavam muito com a educação grega por esse motivo aí. Então vai surgir o período do Renascimento no século XVIII, século XVII, até o século XVIII, o período do Renascimento. Que período de Renascimento é esse? É o período conhecido como século das luzes. O século das luzes, ou seja, período do iluminismo. Nesse período há um grande interesse na educação grega romana, certo? Então, só que havia duas situações aí. A educação nesse período, ele só era privilegiado para o clero e a nobreza. Então, aqueles menos favorecidos não tinham a educação que merecia e que precisava. Essa educação aí, ela se tornou mais para o lado do clero e para o lado também dos nobres. Okay? Então, essa educação se dava muito cedo. Havia para os pobres e para a elite. E aí vai surgir essa questão de dualismo aí.
ok? É uma didática muito subdividida em relação ao clero, ao ensino para o clero e a educação também para os nobres. Os menos favorecidos sofriam muito nesse período aí. E aí nós vamos ver que vai vir surgindo aí um período da modernidade, ok? Nesse período da modernidade, que vai surgir no século XVIII, no século XVII, surge a separação da igreja e do Estado. Então, com essa superestrutura, surge 3 poderes. Que poderes são esses? São os poderes do Estado, que vem com o conceito de poder executivo, vem com o conceito de poder legislativo e vai surgir com o conceito de poder judiciário, que foram separados totalmente da igreja. Por que foram separados totalmente da igreja? Porque a igreja já trazia a educação informal, a base das escrituras, como uma educação primária. Então as escrituras sempre foi a base da educação dos cristãos. Okay? Então o que acontece? Nesse período, aliado aos 3 poderes, o Estado, mesmo separado da igreja, se torna laico e separa-se da igreja no sentido distinto. E aí continua. Os nobres e o clero continuam tendo os privilégios de educação. Os menos favorecidos não entram nesse período. Vai surgir a burguesia e consolida a classe social, certo? Vai surgir quem são os burgueses? São os de comércio, são aqueles que comercializam. E aí, nesse período onde os burgueses vão chegar, são os comerciantes da época, vai surgir também aliados à educação dos seus filhos. Por quê? Porque eles também são vítimas da falta da educação dos seus filhos. Então, os burgueses não tinham o privilégio que o clero e que a nobreza tinha. Então eles eram separados desse privilégio de educação também, tá certo? Mais na frente nós vamos ver que tem a educação no período do Brasil, que é basicamente em 2 fases. Ela chega com a presença dos jesuítas, né? E os jesuítas vai chegar com 2 objetivos: para educar os índios, né? E também para trazer um confronto à reforma que já havia acontecido no século XVI. Então a chegada dos jesuítas foi para esses 2 propósitos: para educar os índios, mas para educar os índios para si mesmo, ou seja, para que os índios não também aceitassem a reforma do século XVI. Então nesse contexto, a educação vai chegando difundida em meio a essa controvérsia, a essa divisão, né? Uns aprendiam mais e outros aprendiam menos. E aí nós temos o ensino do Novo Testamento, capítulo 28 e capítulo 29. Nesse período do ministério terreno de Cristo, o ensino se estabelece com a finalidade central do ensino das Escrituras, né? E aí no final Jesus ele é assunto aos céus, a igreja primitiva ela vai tomando forma. Por quê? Porque a igreja não é mais um povo sem conhecimento. A escrita já é chegado, o desenvolvimento dela também, a informação ela não é mais informal, ela não é apenas oral, ela agora é escrita, é registrada. Vem a questão, no final do século XVI, a canonização dos escritos sagrados. Então a igreja ela está dentro de um patamar, dentro de uma estrutura educacional. Ela não é mais aquele povo leigo que não sabia e não conhecia o certo e o errado. Aí vem surgindo aí a história docente da igreja. Então nesse período a preocupação dos sacerdotes comparado ao período, está na página 32,
a docência da igreja primitiva. Nesse período, a comparação ao período da Inquisição papal centralizava-se no chamado governo das almas, né? Ou seja, eles começaram a criar inquisições, a concentrar a salvação nas obras e não na palavra, né? E aí vem o conceito da reforma. Como a igreja agora ela tem uma nova estrutura e um novo conceito de salvação, o que eles vão fazer? A reforma traz a ideia de mudança em relação a pessoa à luz do Evangelho, à luz dos ensinamentos dos apóstolos e do Senhor Jesus, e não uma salvação à luz das obras, mas à luz dos ensinos sagrados, que era por meio da fé. Só a partir da reforma o culto passa a ser centralizado nas Escrituras, porque até os cultos na igreja primitiva, antes da reforma, era centralizado no clero, ou seja, a igreja estava acima das Escrituras. Então, após a reforma, agora a escrita, ou seja, a educação da igreja, o ensino da igreja estava centrado agora nas Escrituras. Era totalmente dependente das Escrituras, certo? Então nós vamos perceber que a educação era através de um processo histórico e cultural. Era assim que era passada a educação na igreja primitiva, ou na igreja docente. Para você ter uma ideia, a Páscoa ela era repetida sempre, todos os anos. Todos os anos, eles ainda hoje comemoram a Páscoa, que é o que? A saída do povo judeu. Ou seja, tem um contexto histórico aí. E isso faz parte da educação do povo judeu. O conhecimento histórico precisava estar bem vivo na mente do povo hebreu. Então, quais eram os elementos que fazia parte da educação docente da igreja? O contexto cultural, o contexto histórico, o contexto moral da lei, eles se mantinham com os olhos na lei, tá certo? E o contexto espiritual também. E esses elementos compunham a educação docente da igreja primitiva. Qual era a lição? Era ensinar não apenas de forma pessoal, mas de forma pública. Eles precisavam dar essa lição ao povo, aos seus filhos, não só de forma pessoal, mas de forma pública. Ou seja, pôr em prática isso publicamente diante da sociedade. Então, na educação, o ensino deve-se usar a fórmula de quem ouve e não de quem ensina. Ou seja, é como se eu já estivesse praticando algo que eu já tinha ouvido de alguém. Essa é o princípio e a forma. A educação cristã ou educação religiosa. Nós vamos ver aí na página 36 e página 37, aspectos históricos do ministério docente da igreja. Aí vem a consciência docente da reforma, é aquela que eu acabei de falar com vocês aqui agora. E na página 38, nós vamos ver a docência na igreja hoje. Então, a educação cristã, ela nem sempre é uma educação religiosa. Então é importante ficar bem claro que nem toda educação religiosa é uma educação cristã, ok? Então, no conceito de Marcos Tullo, que é um educador cristão, educação cristã é educação fundamentada no conhecimento das Escrituras. Seu principal objetivo é instruir o ser humano no conhecimento de Deus. E aí vem conhecimento físico, racional, emocional, social e espiritual, certo? Então, nós temos aqui algumas prerrogativas para manter vivo uma educação. Como ensinar, como se aprende, é possível ensinar e aprender, o que deve ser ensinado, quem decide os conteúdos que precisavam ser ensinados, quem deve ensinar e quem deve aprender. Ensinar aqui não é um acúmulo de informações. Então, o primeiro requisito para alguém que ensinava
era primeiro aprender. Não tem como ensinar se primeiro não se aprende. Depois, essa pessoa não podia apenas ensinar. Ela tinha que colocar em prática aquilo que estava ensinando. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós teremos o segundo capítulo, que é educação religiosa. Agora nós aprendemos um pouco sobre a educação primária, que foi lá no comecinho, como ela funcionou, como ela chegou, tá certo? Nós pegamos aqui o miolo do assunto, porque os detalhes você vai ter lendo, né? Lendo com clareza o livro, e sem dúvidas você terá um bom estudo, é o que eu desejo para você. Grande abraço, a paz do Senhor.